Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O superintendente de Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT habilitou duas empresas a solicitar o termo de autorização, o TAR, para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário. As empresas atendidas foram a Expresso União do Grupo Comporte e a Aviação Princesa de Inhamuns, com sede em Fortaleza, no Ceará. As habilitações ocorrem dentro do novo marco do TRIP, resolução da agência que passou a vigorar em fevereiro deste ano. As empresas que prestam serviço regular de transporte rodoviário sob o regime de autorização precisam se adequar às novas disposições regulatórias estabelecidas na Regulação NTT número 6033 de 2023. Pelas novas regras, as empresas precisam complementar seus dados no novo sistema SIS-AB2 para proceder à adequação de habilitação. A nova Itapemirim Suzantu do ABC Paulista divulgou com exclusividade nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, as datas de início de operações das 4 linhas de ônibus interestaduais que foram liberadas recentemente pela NTT. São previsões e, segundo a empresa, dependendo de fatores externos, podem ser feitas alterações. As datas previstas para as ligações são de São Paulo para Parnaíba, de Rio de Janeiro para Caicó, no Rio Grande do Norte, de Rio de Janeiro para Patos, na Paraíba, e de São Paulo para Floriano, no Piauí, via Remanso, Bahia. A linha São Paulo-Parnaíba tem como início de operação a partir do Rio de Janeiro, a partir do dia 28 de agosto de 2024, e início de operação a partir da Parnaíba no dia 30 de agosto. Já a linha Rio de Janeiro-Caicó, início de operação a partir do Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2024, e início a partir de Caicó, no dia 5 de setembro. Já a linha Rio de Janeiro-Patos tem início de operação a partir do Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro, e de Patos, no dia 5 de setembro. E por fim, a linha São Paulo-Floriano, também a partir de São Paulo, no dia 2 de setembro, e de Floriano a partir do dia 5 de setembro. A empresa deve divulgar nos próximos dias a previsão de início dos serviços. Os passageiros de ônibus da capital paulista gerenciados pela SP Trans e do sistema de trilhos da Grande São Paulo passam a ter mais uma opção de recarga do bilhete único, por meio do aplicativo de celular SP Pass. Agora a aquisição dos créditos também pode ser feita pelo Apple Pay. A funcionalidade é para aparelhos de telefone com o sistema operacional iOS. A alternativa, que é oficial e autorizada, se tornou disponível depois de uma parceria entre a empresa tecnologia UPM2 e a Apple Pay. A UPM2 promete um processo de compra rápido e seguro, sendo realizado em 2 cliques. Para ter acesso à nova funcionalidade, o passageiro deve ter um cartão de débito cadastrado na wallet carteira da Apple. Segundo a UPM2, se o iPhone tiver Face ID, basta clicar 2 vezes no botão lateral e autenticar com Face ID ou inserir o código. Já para dispositivo de Touch ID, 2 cliques no botão de início são suficientes para acessar a carteira e concluir a transação. A empresa de tecnologia diz que a vantagem do sistema é que não há mais necessidade de acessar aplicativos bancários ou realizar operações de Pix, em QR Code, aceito em alguns ônibus da cidade de São Paulo, também pode ser comprado por meio da funcionalidade. Em nota, o diretor da UPM2, Rodrigo Petroni, promete recarga do bilhete único de forma descomplicada. O ônibus elétrico com baterias da Mercedes-Benz EO500U vai ser apresentado e fará operações com passageiros no sistema de transporte do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba. A previsão é de que as unidades do modelo comecem a circular por estas cidades ainda no segundo semestre. A informação é do gerente de mobilidade elétrica da Mercedes-Benz do Brasil, Mike Munhato, em conversa com jornalistas profissionais que ocorreu na última semana, na Latibus 2024, feira latino-americana de mobilidade realizada na capital paulista.
O ônibus 2 eixos padrão de piso baixo pode receber carrocerias de até 13,5 metros de comprimento e tem tecnologia integral da Mercedes-Benz com produção na planta de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Munhato também revelou que somente para a capital paulista o modelo soma cerca de 250 unidades vendidas, entre as entregas que já foram feitas e as encomendas. Além do Brasil, o EO500U já foi apresentado aos mercados do Chile e da Argentina, com expectativa para o México ainda este ano. Os planos da Mercedes-Benz são de tornar a planta de São Bernardo do Campo um polo exportador de ônibus elétricos para a América Latina. O EO500U tem baterias NMC3, terceira geração de baterias, feitas com níquel, manganês e cobalto e, segundo a Mercedes-Benz, a autonomia pode variar entre 250 e 300 km. A potência convertida para cavalos é de 340 cavalos. O presidente do banco Mercedes-Benz, Léo Piccinini, disse que a instituição já oferece financiamento do modelo pelas condições do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima, ou Fundo Clima do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. No primeiro dia da Latibus, em 6 de agosto, a Mercedes-Benz apresentou o modelo articulado de elétrico, o EO500UA, de piso baixo de 18 metros de comprimento com capacidade para 120 passageiros. A produção em série começa em 2025. Já tem 105 unidades encomendadas por 5 empresas que operam o sistema de ônibus municipais da capital paulista. A Prefeitura de Hortolândia, cidade com 240 mil habitantes da região de Campinas, em São Paulo, abriu licitação para a elaboração de projeto de dimensionamento e infraestrutura para carregadores de ônibus elétricos. O aviso da concorrência eletrônica foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, e o início da sessão, fase competitiva, está marcado para 8h30 da manhã do dia 18 de setembro. No fim de 2023, a Prefeitura anunciou que planejava substituir 20 ônibus do transporte público, atualmente movidos a combustão por veículos elétricos. O anúncio do programa foi feito com a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do prefeito da cidade, José Nazareno Zezé Gomes. O objetivo era realizar essa troca em março deste ano, o que não se consumou. No dia 6 de março, a Prefeitura iniciou testes com um ônibus elétrico da BID num trajeto ligando o centro ao Jardim Amanda. A previsão era testar o veículo no sistema por 20 dias, em todas as 18 linhas em operação na frota municipal. Além de modernizar a frota do transporte coletivo, a Prefeitura anunciou ainda a instalação de 19 eletropontos para o carregamento de novos veículos elétricos. Em maio deste ano, o município abriu a licitação para a compra de ônibus elétricos e carregadores para baterias do tipo LFP, fosfato de ferro e lítio ou LiFePO4, com o objetivo de criar uma ata de registro de preço para aquisição dos veículos. Em audiência nesta quarta-feira, o TCM do Pará, a Prefeitura de Belém se comprometeu a apresentar até o dia 21 um plano de operações para os 30 ônibus elétricos chineses e 15 carregadores comprados com recursos públicos. É um dos passos da tentativa de administração municipal de liberar a compra destes veículos, que foi suspensa pela Corte de Contas por medida cautelar de 9 de julho, confirmada por unanimidade entre os conselheiros no dia 1º de agosto. O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará apontou irregularidades como planejamento inadequado, cláusulas que registram a competitividade justificativas insuficientes sobre o processo licitatório e sobrepreço de quase R$ 1 milhão por veículo. Foram feitas comparações com outras empresas. De acordo com o TCM, por exemplo, a cidade de Cascavel, no Paraná, adquiriu o mesmo modelo de ônibus da empresa por R$ 2,68 milhões em abril do ano passado. Já o valor contratado por Belém foi de R$ 3,54 milhões por unidade.
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da Prefeitura argumentou que o preço considerado pelo TCM não leva em conta a variação de dólar, cerca de 2,26%, desde a época em que foi estimado o valor da compra, e também desde então o aumento da alíquota do imposto de importação em 12% relativo à venda de veículos elétricos. A apresentação do plano operacional é uma das exigências do TCM do Pará para liberar o pagamento dos ônibus. De acordo ainda com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, a TVE Motors Group Limitada, representante no Brasil para a fabricante chinesa Higger, assumiu o compromisso de oferecer serviços e produtos sem custo ao município de Belém, para assegurar eficiência na prestação de serviços à sociedade. A Justiça de São Paulo mandou soltar o advogado Hamed Hassan Saleh, conhecido como Mudi, que estava preso temporariamente na Operação Decúrio. A decisão veio após pedido da defesa, que conseguiu a conversão da prisão temporária em domiciliar. Durante o processo de prisão domiciliar, Hassan deverá cumprir 3 condições: apresentar-se sempre que for intimidado, não viajar sem autorização judicial e informar qualquer mudança de endereço. O Ministério Público de São Paulo havia solicitado que ele utilizasse tornozeleira eletrônica para monitoramento, mas o pedido foi negado pela Justiça. O processo que envolve Hassan está sob sigilo na 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital. Hassan é um dos acionistas da empresa de ônibus UpBus, que, de acordo com o Ministério Público, estaria sendo utilizada pelo Primeiro Comando da Capital, o PCC, para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A UpBus possui contrato com a Prefeitura de São Paulo para operar linhas de transporte de passageiros na zona leste da cidade e está atualmente sob intervenção judicial. Os diretores da empresa foram afastados até a conclusão das investigações. Hassan já estava sendo investigado na Operação Fim da Linha e foi preso sob suspeita de utilizar suas prerrogativas profissionais para proteger a organização criminosa. A Expresso Gardênia pediu novamente à Justiça e à CEINFRA de Minas Gerais, do governo do estado, autorização para vender linhas intermunicipais que têm concessão para outras empresas de ônibus. A solicitação foi feita durante reunião que ocorreu na segunda-feira, dia 12 de agosto, na Superintendência Regional do Trabalho. Segundo a companhia, na reunião é a única forma de conseguir dinheiro para pagar salários e direitos trabalhistas em atraso. O pedido vai ser analisado pela Justiça e pela gestora de transporte do governo de Minas Gerais. A CEINFRA, por meio de nota, diz que vai analisar de forma célere e assertiva para uma solução operacional com segurança e qualidade para os passageiros. A Gardênia demitiu ao menos 200 trabalhadores em Minas Gerais, desde quando teve, a partir de abril, linhas intermunicipais paralisadas por determinação à CEINFRA, que diz ter identificado irregularidades na prestação de serviços da Gardênia, como ônibus em mau estado, de conservação e descumprimento de horários. Antes de ter as linhas paralisadas pelo governo mineiro, a companhia tinha 500 funcionários, agora são cerca de 300. A recuperação judicial da Gardênia se arrasta desde 2020. Em fevereiro de 2022, os credores aprovaram uma proposta da empresa para tentar se reerguer. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus e um caminhão se envolveram em um grave acidente na BR-277 na altura da cidade de Palmeira, no Paraná. A colisão aconteceu próximo ao quilômetro 178 da rodovia na tarde deste último sábado, dia 10 de agosto. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades. Segundo informações iniciais, 41 pessoas estavam a bordo do veículo, que pertencia à Prefeitura de Nova Laranjeiras, cidade da região central do Paraná. As equipes da PRF da cidade de Irati foram deslocadas para atender a ocorrência. Outros serviços de socorro também foram acionados para auxiliar no atendimento e ao menos uma pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada para uma unidade de saúde. Um ônibus e um caminhão se envolveram em um acidente na rodovia SC-355
entre as cidades de Leblon Regis e Fraiburgo, em Santa Catarina. A colisão aconteceu por volta de 7 da manhã desta terça-feira, dia 13 de agosto. De acordo com os jornais locais, o ônibus colidiu com a traseira do caminhão próximo da empresa Pomifry. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para socorrer as vítimas. Até o momento não foi divulgado quantas pessoas ficaram feridas e nem o estado de saúde delas. As autoridades estão no local do acidente para continuar o atendimento à ocorrência e garantir a fluidez do tráfego. Um acidente grave entre uma motocicleta e um micro-ônibus deixou um morto. O caso aconteceu na rodovia SE 245 na cidade de Riachuelo, em Sergipe, na manhã deste último domingo, dia 11. De acordo com informações do batalhão da Polícia Rodoviária, os dois veículos colidiram frontalmente próximo a uma curva na entrada do povoado Tanque de Moura. Até o momento, as autoridades não divulgaram a dinâmica do acidente. O motorista da motocicleta morreu no local do acidente. Não foram divulgadas outras vítimas na ocorrência. Uma colisão envolvendo carro, moto e um ônibus intermunicipal gerenciado pela MTO da empresa Next Mobilidade acabou deixando 2 mortos e um ferido na noite deste último domingo por volta de 10h35 da noite na Avenida Humberto de Alencar, Castelo Branco, em São Bernardo do Campo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e acabaram carbonizadas pelo incêndio iniciado no veículo. Uma terceira vítima teve o braço fraturado e foi socorrida pelo SAMU. O coletivo atendia a linha 004 São Bernardo do Campo ao terminal Sacomã. No momento do acidente, através de imagens divulgadas nas redes sociais, é possível perceber que o ônibus já estava vazio quando o carro era consumido pelas chamas. Populares tentaram apagar o incêndio com um extintor ainda antes da chegada dos bombeiros, mas sem sucesso. Um acidente envolvendo um ônibus na autoestrada Lagoa Barra, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, deixou ao menos 2 pessoas feridas. O caso aconteceu na madrugada deste último sábado, dia 10 de agosto, na altura do Clube de Voo Livre. De acordo com informações do Centro de Operações do Rio, um acidente entre o ônibus e um carro fez com que o coletivo tombasse e causasse a interdição de uma faixa da via na altura do acesso ao túnel de São Conrado. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a 7 Rio foram ao local para prestar ao atendimento à ocorrência e socorrer as vítimas. As 2 mulheres de 29 e 36 anos sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto, no bairro da Gávea. O ônibus operava a linha 548 Alvorada Metrô Botafogo no momento do acidente. No início da tarde desta terça-feira, dia 13 de agosto, um ônibus da empresa Hélio Coletivos e Cargas foi incendiado após sofrer uma pane elétrica na BR-277, nas proximidades do quilômetro 680, região de Medianeira, no Paraná. Segundo a apuração de portais locais, não houveram feridos. O fogo teria iniciado no motor e se espalhado pelas demais partes do coletivo. A via chegou a ser interditada temporariamente durante o incêndio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Na tarde desta segunda-feira, um ônibus pegou fogo na MG 010, na altura de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Até o momento, não há informações sobre feridos. O veículo, que operava na linha 5715, foi consumido pelas chamas, conforme mostram as imagens publicadas nas redes sociais por dentro de Minas. Na tarde desta terça-feira, dia 13 de agosto, por volta de 4h26 da tarde, um ônibus da empresa Norte Bus pegou fogo na Avenida Cezefredo Fagundes, 3.400, sentido bairro, na zona norte de São Paulo. As chamas foram provocadas por uma pane elétrica que se alastrou pelo coletivo. O veículo prefixo 26479 operava como reservado nas proximidades da garagem da Norte Bus quando teve o início do incêndio. Felizmente, não houveram vítimas. Um ônibus da empresa Sambaíba Transportes Urbanos, que integra o sistema municipal da capital paulista, foi atacado por criminosos na noite desta última terça-feira, dia 13, na zona norte da cidade. O veículo de prefixo 22733 foi parado pelo bando na Avenida Josino Vieira de Goes, na região do Tremembé, por volta de 7h30 da noite, enquanto fazia a linha 1764-10 Jardim Corisco Metrô Santana.
Os bandidos expulsaram o motorista, o cobrador e os passageiros e atearam fogo no veículo de prestação de serviço público, fugindo em seguida, de acordo com informações de funcionários. Não há registro de feridos, mas os transportes são prejudicados na região. Informações de testemunhas dão conta que o ataque criminoso foi uma retaliação à morte de suspeitos em operações policiais na região. 2 ônibus intermunicipais e um caminhão se envolveram em um acidente na rodovia Regis Bittencourt, a BR-116, na manhã desta última quarta-feira, dia 14 de agosto. O acidente aconteceu por volta de 6h40 da manhã, no quilômetro 312 da via, na altura da cidade de São Lourenço da Serra, em São Paulo. Segundo a Artéries Regis Bittencourt, concessionária que administra a via, 17 pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas pelas equipes de atendimento pré-hospitalar da concessionária para a unidade hospitalar. Devido ao acidente, a faixa direita e o acostamento estão interditados. No entanto, não houveram lentidões no local. Os 2 veículos são gerenciados pela MTU. A empresa informou que os veículos envolvidos operavam a linha 030 Juquitiba a Itapecerica da Serra e a 03BI1 a Juquitiba a Itapecerica da Serra, e estavam parados no ponto de embarque quando foram atingidos pela carreta na traseira. Ainda de acordo com a empresa, as vítimas foram levadas aos hospitais da região. Um homem morreu após um acidente entre uma carreta e um ônibus de viagem na BR-040, na altura do quilômetro 500, na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta de 4h15 da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada de blocos de concreto. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o motorista do ônibus de turismo preso às ferragens, com quadro de parada cardiorrespiratória. Ele foi desencarcerado à vítima e o atenderam com o apoio do SAMU. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Por sua vez, o motorista da carreta estava fora do veículo e não sofreu lesões graves. Ele foi conduzido até o Hospital São Judas Tadeu. O coletivo saiu de Salvador, na Bahia, com destino à cidade de São Paulo. Já a carreta seguia para Itabirito e não houveram relatos de pessoas feridas. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não conseguiu confirmar quantas pessoas estavam a bordo do ônibus. Devido à ocorrência, apenas uma faixa da rodovia no sentido BH está liberada. Agentes da PRF estiveram no local. Desde o começo deste ano, 87 ônibus municipais do Rio de Janeiro foram sequestrados para serem utilizados como barricada. Os dados foram divulgados pelo Rio Ônibus das empresas que prestam serviço na cidade, logo após 9 veículos terem sido incendiados para bloquear acessos durante a operação policial. Segundo dados do sindicato, 8 ônibus também foram incendiados até julho de 2024. No agregado dos últimos 12 meses, o total de ônibus sequestrados para serem usados como barricada foi de 147, com 32 coletivos incendiados. Ao longo de 2023, 162 ônibus foram sequestrados, sendo que 26 foram incendiados. O Rio Ônibus destaca ainda o prejuízo financeiro envolvido nos atos de vandalismo. Segundo o sindicato, um coletivo novo tem custo de R$900 mil com um tempo de reposição de 6 meses. Apenas em 2024, o prejuízo já chega a R$6.800.000. Ao longo de 2023, o prejuízo total chega a R$22.100.000. No âmbito estadual, desde 2023, o total de ônibus incendiados chega a 73, com prejuízo de R$62 milhões. Apenas em 2024, 15 coletivos foram incendiados, sendo 8 na capital, 4 em Duque de Caxias, 2 em Belfor Roxo e 1 em Barra Mansa. Em relação aos ataques, desde o ano passado, foram registrados 21 ataques na região, sendo 17 em Caxias, 2 em Nova Iguaçu e outros 2 em Belfor Roxo. Em relação aos ataques desde o ano passado, no recorte de 2023, foram 58 ônibus incendiados, sendo 43 no Rio de Janeiro, 13 em Duque de Caxias e 2 em Nova Iguaçu. Já na última década, foram 426 ônibus incendiados de forma criminosa. Na prática, corresponde a um incêndio a cada 8 dias. O CIMOV repudia os ataques aos ônibus, reafirmando que a população é a parte mais afetada. Além disso, a entidade pede ajuda na identificação dos criminosos.
Os passageiros que usam ônibus suburbanos da empresa Guarino 600 em Tupã, em região no interior paulista, vão contar nas próximas semanas com veículo 0 km. A companhia comprou um lote de 25 ônibus dotados de ar-condicionado, suspensão a ar que amplia o conforto nas viagens e facilita a manutenção e acessibilidade para pessoas com restrição de movimento por plataforma elevatória que fica no meio da carroceria. Os 15 primeiros coletivos começaram a ser entregues nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, e as outras 10 foram encomendadas e estão em processo de produção. Ainda em relação à acessibilidade, os ônibus possuem bancos especiais sinalizados para pessoas com deficiência, com obesidade, gestantes, idosos ou em recuperação de procedimentos médicos, e espaço para fixação de cadeiras, rodas e transporte de cão-guia. Para pessoas com restrições na visão, os ônibus apresentam balaústres em relevo nas proximidades das portas e botões de sinal de parada com inscrição em braille. Os veículos ainda oferecem tomadas USB para recarga de baterias de celulares, vidros escurecidos com tratamento para proteção de raios ultravioleta e preparação para Wi-Fi. Os ônibus já seguem as normas de restrição de poluição com base nos padrões internacionais Euro 6, para veículos de grande porte movidos a diesel, obrigatórios no Brasil desde janeiro de 2024. As normas Euro 6 podem reduzir em média 75% as emissões em comparação com o padrão anterior Euro 5. Os ônibus são de chassis Mercedes-Benz OF 1721L, com carroceria Caio Apache VIP 5. A Guarino 600 anunciou que neste ano de 2024 vai completar uma renovação de quase 100 ônibus, entre os modelos de 2 andares de alto padrão para linhas rodoviárias de longa distância, intermunicipais, de fretamento e os suburbanos. A greve de ônibus que atingiu Recife e cidades vizinhas na região metropolitana nesta segunda-feira e terça-feira chega ao fim. Todas as linhas devem ser retomadas nesta quarta, de acordo com informações do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que realizou, na tarde desta terça-feira, a audiência de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Passageiros do Recife e regiões metropolitanas da Mata Sul e Norte de Pernambuco, e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco. O corregedor do TRT-6, desembargador Fábio Farias, comandou a sessão que ocorreu na sede do tribunal, no bairro do Recife. A audiência também contou com a participação da desembargadora TRT-6, Carmen Vieira, relatora do dissídio, e da procuradora-chefe do Ministério Público em Pernambuco, Ana Carolina Vieira. Segundo o TRT-6, o reajuste salarial foi fixado em 4,2%, ficando o piso de motoristas de R$ 3.189,80. O ticket de alimentação ficou no valor fixo de R$ 400. O abono para um motorista que cobra a passagem passou para R$ 180. Ainda de acordo com o TRT-6, ficou estabelecido que as empresas fornecerão a cada 30 dias, de acordo com o fechamento das folhas de pagamento, a jornada individual registrada no sistema de frequência. A jornada iniciará na ocasião do checklist do ônibus e encerrará após a prestação de contas. Quanto à questão do plano de saúde, a procuradora-chefe do MTP de Pernambuco, Ana Carolina Vieira, comprometeu-se a conduzir negociações sobre o assunto, pois envolve questões complexas que exigem mais tempo para consenso, por exemplo, tipo do plano e percentual de participação financeira de quem quiser aderir. O Sindicato dos Trabalhadores contou com a presença do presidente Aldo Lima e da advogada Raquel Oliveira Souza. Pela Urbana Pernambuco, o presidente Fernando Bandeira e o advogado Fernando Antônio Malta Montenegro. Os 2 dias de paralisação serão compensados pelo trabalhador até 30 de novembro deste ano, no limite de 1 hora por dia, até que todas as horas sejam compensadas. A greve acabou afetando 1,2 milhão de pessoas por dia, e na última terça-feira houve vandalismo com ônibus depredados e com pneus esvaziados. Com a aproximação de um dos maiores festivais de rock do país, a Autoviação 1001, em parceria com a GO2, transportadora oficial do evento, lança rotas especiais
lança rotas especiais que levarão os fãs diretamente à cidade do rock, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entre os dias 13 e 22 de setembro, os passageiros provenientes de Búzios, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Nova Friburgo, São Paulo e Macaé poderão contar com a comodidade de desembarcar no local dos shows, garantindo uma experiência única e sem transtornos. Os bilhetes para as viagens com a Autoaviação 1001, que possuem um horário diário, devem ser adquiridos exclusivamente pelo site da GO2 com preços especiais. Essa iniciativa busca oferecer mais conforto e praticidade aos participantes que vêm de fora do Rio, possibilitando uma chegada tranquila ao festival. Para conferir os horários, locais de embarque e valores, acesse o site da GO2 e programe-se para viver intensamente todos os dias do show. O DETRA-RJ, em parceria com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o CETRAN, e a Comissão da Criança, do Adolescente, da Pessoa Idosa e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, lançou nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, a campanha educativa intitulada Não Finja Que Não Me Viu, Ceda o Lugar. O evento de lançamento ocorre às 11 da manhã no plenário da Alerj. A campanha visa conscientizar a população sobre a importância de respeitar a prioridade de assentos em ônibus e vans da frota intermunicipal. Os assentos preferenciais são destinados a idosos, pessoas com crianças de colo, obesos, gestantes, pessoas com deficiência e indivíduos com limitação temporária de locomoção. Durante o evento, representantes das entidades envolvidas vão destacar a necessidade de sensibilizar os passageiros sobre a cortesia e a responsabilidade no transporte público. A iniciativa busca promover um ambiente mais inclusivo e respeitoso, garantindo com aqueles que mais precisam viajar com conforto e dignidade. A companhia inclui ações de divulgação nas redes sociais, distribuição de materiais informativos e cartazes nos pontos de ônibus e dentro de veículos de transporte. Além disso, haverá palestras e workshops para motoristas e cobradores, visando capacitá-los sobre a importância de acessibilidade e do atendimento preferencial. Ainda, o DETRA-RJ realiza a primeira consulta pública sobre a modelagem do edital de licitação dos transportes intermunicipais por ônibus do Estado. A reunião ocorreu nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, às 2h30 da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do DETRA-RJ no YouTube. Este será o primeiro de 3 encontros online, reunindo técnicos do DETRA-RJ, representantes do consórcio de consultoria Logit, Oficina e Sinergia, integrantes do Ministério Público, acadêmicos e outras autoridades relevantes. O objetivo principal da consulta pública é a prestação de contas sobre as medidas e regras já definidas para o modelo de licitação. Durante a transmissão, a população poderá interagir em tempo real, fazendo perguntas e oferecendo sugestões. Os comentários do público, incluindo dúvidas e críticas, serão compilados e respondidos em uma ata oficial que será publicado no site do DETRA-RJ. As sugestões consideradas viáveis poderão ser incorporadas ao edital do processo de licitação. As 2 consultas públicas subsequentes estão agendadas para os dias 21 e 22 de agosto, seguindo o mesmo formato. Informações adicionais sobre esses encontros serão divulgadas nos dias que antecedem as reuniões. Esta etapa é uma das últimas no processo de licitação das 1.100 linhas intermunicipais rodoviárias do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, a CETRAN-RJ, com a coordenação do DETRA-RJ. Com a nova licitação, os serviços de transporte deixarão de operar sob regime de permissão, passando a cumprir regras de qualidade mais rigorosas. Isso visa uma fiscalização mais eficaz e melhorias nos serviços prestados à população. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.